Se hoje é dia 15 e você já olhou para o seu extrato bancário com aquele friozinho na barriga, pare tudo agora, porque eu vou te mostrar uma regra ridiculamente simples que mudou completamente as minhas finanças e que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Não é planilha, não é aplicativo caro, não é corte o cafezinho. É uma regra de 3 dias. Só isso. E antes que você pense que é bobagem demais para funcionar, eu preciso te contar uma coisa desconfortável. Seu cérebro está sendo manipulado, todos os dias, para você gastar antes de pensar. E essa regra existe exatamente para quebrar esse mecanismo. Fique até o fim, porque no minuto 10 eu vou te mostrar os 3 tipos de gasto onde essa regra faz mais diferença. E o terceiro tipo é o que mais destrói o salário da maioria das pessoas, sem elas nem perceberem. Nesse vídeo você vai entender 4 coisas. Primeiro, porque seu cérebro é literalmente programado para gastar por impulso. Isso não é falta de força de vontade, é biologia. Segundo, o que é exatamente a regra dos 3 dias e por que esse número específico não é aleatório. Terceiro, como aplicar isso na prática, hoje mesmo, sem app nenhum. E quarto, os erros que fazem essa regra falhar para 90% de quem tenta misto. E como evitar cair nessa. No final desse vídeo você vai ter uma ferramenta que não custa nada, não exige planilha, e pode literalmente devolver centenas de reais para o seu bolso todo mês. Vamos nessa. Aqui está uma pergunta que quase ninguém consegue responder de cabeça. Quanto você gastou esse mês em coisas que, se te perguntassem hoje, você nem lembraria que comprou? Um lanche ali, uma assinatura que você esqueceu que tinha. Aquele produto que apareceu no feed e em 30 segundos já estava no carrinho. Isso tem nome: gasto por impulso. E ele não é um detalhe pequeno. Pesquisas de comportamento do consumidor mostram, repetidamente, que a maior parte das compras não planejadas acontece em menos de 1 minuto de decisão. 1 minuto decide o destino de horas do seu trabalho. E não é falta de disciplina, é neurociência básica. Toda vez que você vê algo que deseja, seu cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor ligado à recompensa e prazer. O problema é que essa dopamina dispara antes da parte racional do seu cérebro conseguir avaliar se aquilo realmente vale a pena. Ou seja, o marketing moderno, o botão de compra em um clique, o frete grátis piscando, tudo isso foi desenhado, e de propósito, para te fazer decidir antes de pensar. Agora faz esse cálculo comigo. Se você gasta, sem perceber, uns R$ 50 por semana em compras por impulso. Isso é pouco mais de R$ 200 por mês. Em um ano, mais de R$ 2.400. Em 5 anos, mais de R$ 12.000, sem contar o que esse dinheiro poderia ter rendido se estivesse investido. E o pior, você provavelmente nem vai lembrar em que gastou. A regra é simples assim. Toda vez que você sentir vontade de comprar algo que não é essencial, ou seja, não é comida, remédio ou algo que você já tinha planejado comprar, você espera 3 dias antes de decidir. Não é nunca compre, é não compre agora. Você coloca o produto no carrinho, tira uma foto, anota num papel, faz o que for, mas não finaliza a compra. Só isso. Esse número não é aleatório. Um dia geralmente não é suficiente para a dopamina baixar. Você ainda está no calor do momento. 7 dias é tempo demais, e a maioria das pessoas simplesmente esquece a regra e volta ao piloto automático. 3 dias é o ponto de equilíbrio. Tempo suficiente para sua parte racional entrar em ação, mas curto o bastante para você conseguir manter o hábito sem esforço sobre-humano. Durante esse período, 3 coisas acontecem. Primeiro, o pico de dopamina cai. O desejo intenso que você sentiu na hora simplesmente diminui muito, às vezes desaparece. Segundo, você tem tempo de comparar preços, ver se realmente precisa, ver se já não tem algo parecido em casa. Terceiro, e esse é o mais poderoso, você começa a perceber um padrão. Vai notar que boa parte das coisas que você super queria no dia 1, no dia 3 você nem lembra mais porque queria tanto. E aqui está a parte que eu prometi lá no início. Existem 3 categorias de gasto onde essa regra faz toda a diferença. Tipo 1, compras online por impulso. Roupas, eletrônicos, produtos que aparecem no feed de rede social. Aqui a regra dos 3 dias praticamente elimina metade dessas compras, porque o gatilho é visual e passageiro. Tipo 2, assinaturas e serviços. Antes de assinar qualquer plano novo, streaming, aplicativo, clube de assinatura. Espera 3 dias. Você vai perceber que várias necessidades urgentes de assinar algo somem sozinhas. E o tipo 3, o que mais destrói o salário da maioria das pessoas. Pequenos gastos recorrentes de conveniência. Aquele delivery no dia cansado, aquele aplicativo de transporte em vez de transporte público, aquele cafezinho comprado todo dia sem pensar. Isso sozinho, individualmente, parece inofensivo. Mas somado ao longo do mês,
costuma ser a maior fuga de dinheiro invisível no orçamento das pessoas, muito maior do que as compras grandes que a gente lembra de ter feito. Vamos ao passo a passo, bem prático. Passo 1. Toda vez que sentir vontade de comprar algo não planejado, ao invés de dizer não, você diz ainda não. Isso reduz a resistência mental, é mais fácil adiar do que recusar. Passo 2. Anote em algum lugar visível, bloco de notas do celular, papel, o que for, o que você quer comprar e a data de hoje. Isso cria um pequeno compromisso com você mesmo. Passo 3. Depois dos 3 dias, se você ainda quiser aquilo com a mesma intensidade e ele cabe no seu orçamento, compre sem culpa. A regra não existe para te fazer viver de privação, existe para tirar a decisão das mãos do impulso e devolver para sua parte racional. Passo 4. Esse é opcional, mas poderoso. Toda vez que você desistir de uma compra depois dos 3 dias, transfere o valor que você ia gastar para uma reserva separada. Em poucos meses, essa conta dos 3 dias vira uma prova visual e emocional de que a regra está funcionando de verdade. Agora, os erros mais comuns que fazem 90% das pessoas desistirem dessa regra em 2 semanas. Erro 1. Aplicar a regra em tudo, inclusive no essencial. Isso cansa e faz a pessoa abandonar o método. A regra é para desejo, não para necessidade. Erro 2. Não anotar nada. Sem registro, o cérebro esquece o compromisso em poucas horas e a compra acontece de qualquer jeito. Erro 3. Tratar a regra como punição e não como ferramenta. No momento em que você entende que está se dando o direito de decidir com clareza e não se proibindo de ter coisas boas, a regra deixa de parecer sacrifício. No fim das contas, essa regra não é sobre nunca gastar dinheiro. É sobre decidir com a cabeça, não com o impulso de 30 segundos. E a diferença entre essas duas coisas, repetida todo santo mês, é o que separa quem chega no fim do mês sufocado de quem chega tranquilo. Se você vai testar essa regra a partir de hoje, comenta aqui embaixo 3 dias. Quero saber quantos de vocês vão topar esse desafio comigo. Se inscreve no canal, porque na próxima semana eu vou te mostrar como usar essa mesma lógica para criar uma reserva de emergência do zero, mesmo ganhando pouco, e é mais simples do que você imagina. Te vejo no próximo vídeo.